O senador Flávio Bolsonaro se exaltou da tribuna ao falar sobre as mensagens vazadas do ministro Alexandre de Moraes e sua equipe e exigiu a ação do Senado Federal. O senador disse: "Estamos diante de um grande atentado à democracia, partindo de um magistrado da mais alta corte do nosso país." O senador explicou que as mensagens vazadas mostram um ministro não apenas desrespeitando todo o devido processo legal, mas usando de artifícios de arapongagem para produzir, inventar crimes contra aquelas pessoas de quem na cabeça dele ele não gostava. Flávio Bolsonaro leu um dos diálogos e se exaltou. Ele manda que o material seja produzido, já dizendo qual vai ser a punição. Isso não é papel de magistrado, isso é papel de criminoso. O senador disse: ele escolhe os alvos e manda produzir dossiês e inventar crimes contra eles por pessoas que ele já escolheu para fazer investigação. Não tem nada de meio legal aqui, de caminho mais eficiente. Tem direcionamento para alguém. O senador questionou: onde está o respeito à democracia nisso aqui? Não tem. E a quem nós vamos recorrer? Flávio lamentou que os outros ministros da corte continuem apoiando Moraes como sempre fizeram e pediu o impeachment do ministro. Ele disse: sempre procurei construir pontes e já disse uma vez que achava que antes de fazer impeachment tínhamos caminhos, degraus a serem perseguidos e percorridos para se evitar uma medida drástica como essa. Mas simplesmente não adianta, porque quando o Alexandre de Moraes, fica nu desse jeito, qual é o comportamento dele? Determina busca e apreensão a uma menor de idade, 16 anos hoje, a filha do Oswaldo Eustáquio. Determina busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval, de novo. Determina busca e apreensão na casa do influenciador digital chamado Ed Raposo. É isso que ele faz. Ele tenta inventar uma nova cortina de fumaça, em vez de ter um lapso de humildade, de fazer uma autorreflexão, para entender que ele não pode ir a um restaurante na rua sozinho por culpa dele, não é por culpa de Bolsonaro ou de bolsonaristas. Flávio Bolsonaro afirmou: ele não tem limites e só quem pode botar limite no Alexandre de Moraes é o Senado Federal. O senador apontou que o ministro ignorou todos os alertas, dizendo: eu, por inúmeras vezes, supliquei de público, inclusive pessoalmente, para alguns dos ministros. Isso não vai acabar bem. Volte a decidir conforme a lei. Pare de olhar capa de processo. E assim, a resposta é a seguinte: não paro e não vou parar. Este é o recado que está sendo dado para a gente. Não paro e não vou parar, e aguente e ature. Então eu posso falar também: aguente e ature a revolta do povo ordeiro, do pagador de impostos que não concorda com isso. Flávio Bolsonaro declarou: não há mais como o Senado Federal fugir de apreciar aqui um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador disse: antes tarde do que nunca. Não vamos deixar esse assunto morrer de jeito nenhum. Isso aqui é a nossa liberdade, é a sobrevivência da democracia. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas.
A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, não é com nenhuma alegria que eu ocupo aqui a tribuna dessa casa hoje, no Senado Federal, lamentando o que a matéria de Folha de São Paulo está explicitando. Caso se confirme, tudo que eu falei aqui é com base na matéria, caso se confirme, estamos diante de um grande atentado à democracia, partindo de um magistrado da mais alta corte do nosso país. Portanto, é importante fazer essa diferenciação, porque não se trata aqui, presidente Paim, de direita e esquerda, está muito acima disso. Hoje nós de centro-direita nos sentimos perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Como no passado, a esquerda também, sem entrar no mérito se está certo, se está errado, com razão ou sem razão, se sentia também perseguida por um magistrado. Ocorre o fato hoje é que as mensagens que são evidenciadas mostram um ministro não apenas desrespeitando todo o processo, o devido processo legal, mas usando de artifícios de arapongagem para produzir, inventar crimes contra aquelas pessoas que na cabeça dele, ele não gostava. Então ficou muito claro que ele, na qualidade às vezes de vítima, também era o juiz, era o delegado, que escolhia quem seriam os investigadores e que predeterminava os alvos que ele queria. Ao maior estilo daquela máxima, não sei quem é o senador Amin, se conhecer de quem é essa frase, aquela solene frase: mostre-me o homem, eu encontrarei o crime. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. E é constrangedor ainda vê-lo tentar justificar alguma coisa em nota e agora em imprensa. Eu lamento profundamente que o Supremo, mais uma vez, não compreenda que não estamos aqui numa discussão de esquerda ou direita, mas e que vá numa linha de defender o indefensável, alguns desses ministros, melhor dizendo. E o Alexandre de Moraes acabou de dar uma entrevista dizendo que esse era o caminho mais eficiente. Qual o caminho mais eficiente? E ele diretamente por WhatsApp dar ordens para esse grupo de investigadores que ele escolheu,
predeterminando os alvos, já predeterminando inclusive a punição. Olha, investiga, junte material, que se eu encontrar alguma coisa, vai ser multa. Encontre uma coisa robusta que eu quero multar. Isso é completamente fora de qualquer caminho mais eficiente. E muitos aqui se lembrarão, agora no 8 de janeiro, em várias das reuniões da nossa CPMI do 8 de janeiro, argumentava-se, como o general G. Dias, que o WhatsApp não era o meio adequado para receber informações que eram passadas do setor de inteligência para ele via WhatsApp. Alegava que não, isso aqui não era o meio oficial, portanto não posso considerar que eu tomei ciência. E agora o Alexandre de Moraes está dizendo que sim, o WhatsApp é um meio de comunicação oficial. E, obviamente, burlando um dos maiores pilares da nossa democracia, que é o devido processo legal. Senador, a minha parte. Senador Flávio Bolsonaro, eu, por circunstâncias, não existe acaso, né? Tive a oportunidade de falar logo depois da sua fala de ontem. E quero aqui ser muito conciso. Eu usei da tribuna hoje e comentei este assunto e quero dar o extrato do que falei. Isto tudo está acontecendo por causa do inquérito 4781. Ele é o gerador dos fatos que atentam contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, criado em março de 2019, sem objeto, sem tipificação de crime. É a Inquisição. E o que é pior, a semelhança da Inquisição. Um chefe que escolhe, tipifica o crime, condena e é irrecorrível. Isso é a Inquisição. E lembro, a Inquisição durou 600 anos. Foi enterrada em 1822, sem funeral, e nunca homenageou nenhum dos seus chefes. Nunca homenageou nenhum dos seus chefes, nunca santificou nenhum deles. Torquemada não foi santificado. Portanto, nós estamos vivenciando um atentado continuado ao Estado de Direito e os seus efeitos estão aí. E parece que com 6 gigabytes dá para fazer alguma biblioteca para aprender e para aprender também. Obrigado, senador Amin. Eu só, aproveitando a parte desses 6 gigabytes, eu quero fazer aqui a leitura de um dos diálogos publicados hoje aqui pela Folha de São Paulo, entre o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Tagliaferro, que é o perito. E aqui o Ayrton se dirige ao Eduardo assim: boa noite, Eduardo, tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. Os nomes envia abaixo. Ver se estão ofendendo o ministro do Supremo. TSE divulgando fake news, né? Fake news, segundo os critérios dele, etc. Para fins de multa, senador Cajuru. Então ele manda que o material seja produzido, já dizendo qual vai ser a punição. Isso não é papel de magistrado. Isso é papel de um criminoso. Ele tem bastante pressa, obrigado. E aí elenca aqui os deputados: Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Cabo Júnior Amaral, Otônio de Paula, Daniel Silveira, Felipe Barros. Ele escolhe os alvos e manda produzir dossiês e inventar crimes contra eles, por pessoas que ele já escolheu para fazer a investigação. Não tem nada de meio legal aqui, de caminho mais eficiente. Tem direcionamento para fuder alguém. Desculpa a expressão, presidente, mas é que quando alguém da família, eu acho que vem mais à tona a vontade e o senso de injustiça, de justiça, melhor dizendo, que seja feito. E como o senador Amin falou, você não tem a quem recorrer, porque é tão óbvio isso aqui. Você, advogado criminalista que está me acompanhando, se fosse o seu cliente, você tinha ou não tinha aqui uma série de elementos para anular todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro e contra seus aliados? Por muito menos eu estou vendo um monte de julgamentos sendo anulados no Supremo. Por muito menos. Com um batom na cueca desse,
com um batom na cueca desse, de um ministro interferindo diretamente nas investigações, determinando quem vai ser investigado, mandando produzir dossiês, mandando inventar e fabricar crimes que não existem, e já ele mesmo condenando em muitos casos onde ele supostamente é vítima. Aonde está o respeito à democracia nisso aqui? Não tem. E a quem nós vamos recorrer? Por isso que eu fico triste quando eu já vejo 2 ministros, pelo menos, do Supremo saírem em defesa do cara por corporativismo, por medo de que eles sejam o próximo. Se fizer o impeachment de um, vai ser uma sequência de impeachments. Mentira! O que tem que acontecer aqui é o cumprimento dessa lei. Eu, presidente, sempre tinha uma postura moderada nessa pauta, sempre tomei todos os cuidados, sempre procurei construir pontes. Já disse uma vez que achava que antes de fazer impeachment nós tínhamos caminhos, degraus a serem perseguidos e percorridos para se evitar uma medida drástica como essa, mas simplesmente não adianta, porque quando o Alexandre de Moraes, fica nu desse jeito, qual é o comportamento dele? Determina a busca e apreensão na menor de idade, 16 anos hoje, a filha do Oswaldo Eustáquio. Determina a busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval de novo. Busca e apreensão na casa do influenciador digital chamado Ed Raposo. É isso que ele faz, ele tenta inventar uma nova cortina de fumaça. Ao invés de ter um lapso de humildade, de fazer uma autorreflexão, para entender que ele não pode ir num restaurante na rua sozinho por culpa dele, não é por culpa de Bolsonaro ou de bolsonaristas. Ele é refém hoje, dentro de sua casa, não pode transitar no aeroporto em paz por culpa dele próprio, dos seus atos como esses aqui, que ele não tem limites. E só quem pode botar limite no Alexandre de Moraes é o Senado Federal, já que por decisão do próprio Supremo, o CNJ não tem competência para tratar de possíveis desvios correcionais de ministro do Supremo. Quem é a Corregedoria do Supremo? O Senado Federal. Aí a gente vem aqui defender impeachment, nós somos o quê? Rotulados de antidemocráticos, que estamos atacando o Supremo. Mentira! Eu por inúmeras vezes supliquei de público, inclusive pessoalmente para alguns dos ministros, isso não vai acabar bem. Volte a decidir conforme da lei, para de olhar a capa de processo. E assim, a resposta é a seguinte: não para e não vou parar. Esse é o recado que está sendo dado para a gente: não para e não vou parar. E aguenta e atura. Então eu posso falar também: aguenta e atura a revolta do povo ordeiro, pagador de impostos, que não concorda com isso. Hoje, com rede social, por enquanto livre, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo acompanha as atrocidades. Portanto, não há mais como o Senado Federal fugir de apreciar aqui um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por diversas razões. E nós não vamos deixar esse assunto morrer, porque parece que fica contando: tá em eleição, essa semana o Congresso se reúne, semana que vem já vai ser sessão virtual, vai baixando a poeira, vai acalmar, daqui a pouco muda o assunto, né? Inventa uma outra cortina de fumaça, a imprensa larga. Não é assim. E a imprensa, o último apelo que eu faço aqui: o que mais falta para vocês entenderem que vocês estão no pacote? Começou com Revista Oeste, jornalista Rodrigo Constantino, jornalista Paulo Eduardo Figueiredo. Não sei se é verdade, mas parece que já houve ameaça a jornalista da Folha de São Paulo por causa dessa matéria, antes de ser publicada, com ameaça de prisão caso publicasse. Publicaram, parabéns. Não perceberam ainda, contra o senador Jorge Cajuru, não perceberam ainda que vocês estão no pacote? Então, antes tarde do que nunca. Não vamos deixar esse assunto morrer de jeito nenhum. Isso aqui é a nossa liberdade, é a sobrevivência da democracia. E quem diz que defende a democracia tem que estar ao nosso lado, ao lado do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, sem antes saber quais serão as próximas matérias. Porque por todo o histórico e o que a Folha de São Paulo revela agora, não tem outro caminho. Não está fazendo bem para a democracia, não está fazendo bem para o Supremo Tribunal Federal. E digo mais: se esse processo todo caminhar para alguma anistia, tem que se incluir na anistia ministro Alexandre de Moraes, tem que se incluir na anistia o juiz auxiliar dele, o perito dele, porque, caso se confirme, mais uma vez, cometeram crimes
cometeram crimes. E o Senado não pode mais ficar omisso com relação a isso.